E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem e, naturalmente, com saúde. Sou o professor Dorival Conte Júnior. Você está aqui no curso de língua portuguesa completo. É o curso mais completo de língua portuguesa no mercado atualmente. Esse curso foi pensado, ele foi desenvolvido, ele foi estudado especificamente para você que pretende não só prestar concursos públicos, naturalmente esse é o nosso alvo principal, mas também você que quer aprender a gramática, né? Quer saber como é que se estrutura a gramática, conhecer as regras, os conceitos, e também você que pretende prestar vestibulares. Então o curso serve para qualquer situação dentro da língua portuguesa, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que é o seu objetivo. Eu quero mostrar para vocês aqui, inicialmente, nesse vídeo, como é estruturado o curso. É uma forma bem simples, bem rápida, bem dinâmica, fácil de compreender, para você entender o que é esse curso completo de língua portuguesa. Vamos lá. Olha só, curso de língua portuguesa completo, como é que ele foi montado? Foi montado dessa forma que você vê aí no seu slide, aí na sua tela. Nós vamos ter conteúdo dos assuntos, cada assunto especificamente, separadamente. Cada assunto vai trazer aqui as suas regras, os seus conceitos. Vamos trazer aqui, por exemplo, vamos tratar de ortografia, né? Um exemplo. Vamos tratar de acentuação gráfica, vamos tratar de análise sintática, vamos tratar de sujeito, predicado, de oração, de concordância, enfim. Tudo aquilo que estrutura a gramática. Vejam que o curso ele é completo, né? Ele é completo, ele é de A a Z, é a língua portuguesa na sua totalidade. Depois, ao término de cada um desses assuntos, nós vamos tratar de exercícios. São os exercícios de fixação. Alguns exercícios, algumas questões de provas anteriores, diversas bancas examinadoras. Você vai ver que a língua portuguesa é igual em todo o território nacional. Então, se você vai prestar um vestibular, por exemplo, se você vai prestar um concurso público, onde quer que você esteja, dentro do nosso território nacional, obviamente, a língua portuguesa é tratada da mesma forma. E esses assuntos serão abordados por meio de exercícios. Os exercícios eles terão naturalmente o gabarito e, claro, os comentários passo a passo, alternativa por alternativa, por que a A está errada, por que a B está errada, por que a C é a correta e assim sucessivamente. Legal? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui e vamos dar início ao nosso curso. Eu quero mostrar um detalhe para você que você vai ver em seguida aqui. Ó. Acompanha aí comigo. Então, pessoal, essa nossa aula 1 nós chamamos de aula inaugural. Por quê? Deixa eu explicar para vocês por que nós temos essa aula inaugural. Eu quero mostrar exatamente o que você vê aí na sua tela. Partes da gramática, as divisões. Você sabe perfeitamente que a gramática ela é uma disciplina enorme, ela tem uma série de detalhes. Ela é feita de detalhes, ela tem diversos detalhes que são necessários que nós tenhamos conhecimento para realizar uma prova de concurso, para entender realmente uma frase. Então, para isso, né, para que você tenha essa condição de analisar os detalhes da língua portuguesa, nós vamos trazer a estrutura, que é o alicerce, é o pontapé inicial, por isso que nós chamamos de aula inaugural. Todas as vezes que nós vamos estudar um assunto que é muito extenso, né, veja, eu estou dizendo que é extenso, não estou dizendo que é impossível. Dá um pouco de trabalho em determinados momentos, mas nós vamos trazer uma dinâmica aqui no curso para realmente você desenvolver um aprendizado, né, para você desenvolver uma estrutura dentro daquilo que você precisa para, repito aqui, fazer vestibulares, conhecer a gramática ou simplesmente para você que quer prestar concurso público. Então, inicialmente, vamos entender a estrutura da gramática, como funciona a gramática nas suas partes. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, primeiro, fonologia. Língua portuguesa tem como a sua primeira parte, nós chamamos isso de início, né? Que é o início da língua portuguesa chamada fonologia. Vamos acompanhar comigo aí no slide o que significa fonologia. Estudo dos fonemas. Fonemas significa som da língua e também das sílabas. Você sabe que as palavras, quando você tem mais de uma sílaba, ela é dividida naturalmente e você tem a pronúncia dessas palavras. Então, quem nunca estudou separação silábica lá no início dos nossos estudos, lá na escola? Nessa parte da matéria também estão a ortografia, isso cai bastante em provas, né? Também a ortoépia. O que significa esse ortoépia?
É a parte que estuda a articulação e a pronúncia das palavras, né? Da chamada prosódia. Prosódia tem por objetivo estudar a acentuação tônica dos vocábulos. Olha os exemplos aí, para você entender como é que funciona essa primeira parte de fonologia. Você pega a palavra casa, uma palavra simples, todo mundo conhece. Quando você pronuncia a palavra casa, vejam que a letra C ela não sai com o som de letra C. Ela sai com o som de letra K. Olha aí o exemplo aí para vocês. Ó. Casa. Aqui, ó, vejam, deixa eu trazer para vocês aqui no cursor. Ó. Vejam a letra C aqui. Ó. A letra C é pronunciada. Né? Ela, aliás, não é pronunciado. O que é pronunciado é a letra K. E aí a palavra-chave, olha a palavra-chave aqui. Ó. CH, esse grupo CH é representado pela letra X. Aqui, ó. Olha lá, o grupo CH representa apenas um fonema, ou seja, apenas um som, com o som do X. Em síntese, né, num singelo exemplo aqui do que significa a fonologia, nada mais é do que o estudo das sílabas, da ortografia, conforme você vê aí embaixo, da acentuação e dos sons, das pronúncias das palavras. Esses assuntos que eu coloquei para vocês em síntese da parte da fonologia, aqui embaixo, ó, aqui, ó, sílabas, tá vendo aqui, ó, sílabas. Né? Precisamos saber divisão silábica para reconhecer, por exemplo, a acentuação, também a parte ortográfica e também o som. Né? Isso é importante, o reconhecimento do som. Vamos lembrar um pouquinho lá do início dos nossos estudos, lá na escola, primeiro, segundo ano do nosso estudo. Você vai lembrar disso? A professora ela falava uma palavra, ela colocava essa palavra, escrevia essa palavra na lousa e pedia para que nós a pronunciássemos. A pronúncia é fundamental no estudo da parte da fonologia. Por isso nós estudamos a parte fono, né, que significa som. Então essa é a primeira parte da estrutura da língua portuguesa que nós vamos estudar nesse curso, passo a passo, uma por uma. Segunda parte da língua portuguesa, dessa estrutura, dessa base, desse alicerce. Nós chamamos isso de morfologia. Você lembra lá na escola que nós estudamos a análise morfológica? Está lembrado disso? Ela começa aí, ó, classes de palavras. E há uma divisão das classes de palavras. As chamadas variáveis, que é o que você vê aí, e as invariáveis. Preste atenção no detalhe nas classes de palavras variáveis. Nós temos aqui, ó, bem no comecinho, aqui, ó, lá, os artigos, os adjetivos, pronomes, numerais, substantivos e verbos. Eles são chamados de variáveis porque eles mudam, eles modificam. E aí está a chamada concordância nominal e a concordância verbal. Qualquer prova de concurso ou de vestibular que você vai prestar, ou até mesmo no seu dia a dia, na pronúncia, na fala, é preciso conhecer a questão da concordância, né? Saber como é que funciona a concordância. Então nós temos lá a concordância nominal e a concordância verbal. Tanto uma quanto outra é estudada por meio da análise morfológica. Ou seja, para você conhecer concordância nominal, concordância verbal, primeiro nós precisamos conhecer ou saber identificar, que é o melhor, né? Artigos, substantivos, adjetivos, pronomes e assim por diante. Depois nós temos aí embaixo, ó, as classes gramaticais ou a classes de palavras também chamadas invariáveis. Invariáveis, como o próprio nome diz, elas não mudam, não tem alteração. Então nós temos aí, por exemplo, advérbios, conjunções, preposições e interjeições. Elas são expressões desprovidas de gênero, quer dizer, não tem masculino, não tem feminino, e também de número, não tem singular, não tem plural. Então não existe uma conjunção, por exemplo, masculina, não existe uma conjunção feminina, não existe uma conjunção no plural, uma conjunção no singular, assim como todas as outras. Então entendam a estrutura. Classe de palavras variáveis, porque muda. Né? Classe de palavras invariáveis, porque não muda. E aí, além de estudar as classes de palavras, você vê um pouco abaixo na sua tela, a morfologia também tem por objetivo o estudo e análise da estrutura e formação das palavras. Lembra aquela coisa de prefixo, radical, sufixo? Lembra disso aí? Então, esse é o estudo da morfologia também. Vou trazer um exemplo para vocês de análise morfológica. Vamos lembrar lá da escola, lá do início do nosso estudo da língua portuguesa. Temos uma frase, você está vendo essa frase aí? Está no contexto. Os dois alunos inteligentes fizeram esta pergunta hoje e contribuíram para o aprendizado de todos. Então nós temos um período, uma frase. Esta frase apresenta palavras separadas que dentro do contexto
vão assumir alguns significados do ponto de vista da gramática. Eu vou trazer separadamente para vocês aqui. Ó. Então eu peguei toda aquela palavra, toda aquela frase e fiz uma divisão. Olha lá, os, começa com os, tá vendo aqui? Ó? Olha aqui, ó, olha lá, os 2 alunos inteligentes. Peguei essa palavrinha os e classifiquei, artigo definido masculino singular. Vamos acompanhar comigo aqui então. Ó. Então eu peguei a frase toda, separei essa frase por palavras. Dentro do contexto eu peguei esta palavra, né? Vamos cortar aqui porque manchou. Tá aqui, ó. Então lá, os, então temos aqui, ó, artigo definido masculino plural. Depois temos 2, temos um numeral. Depois alunos, substantivo. Depois inteligentes, um adjetivo. Depois fizeram, verbo. Esta, pronome demonstrativo feminino singular. Depois pergunta, substantivo. Hoje, advérbio de tempo. E, conjunção aditiva. Contribuíram, um verbo que está conjugado no contexto, né? Depois o para, preposição. Depois o artigo definido masculino singular. Depois o aprendizado, que é o substantivo. O de preposição. E depois aqui o chamado pronome definido masculino plural. Então o que nós fizemos? Pegamos a frase na sua totalidade aqui e separamos palavra por palavra. Né? Primeiro essa, depois essa e assim por diante. Isso é o estudo da chamada morfologia. O estudo da morfologia é o estudo de palavra por palavra dentro de um contexto, conforme você viu aqui, ó, separadamente, cada uma delas foi analisada e cada uma delas assume um sentido que você vê aqui, ó, classes gramaticais ou classes de palavras. Então vejam que lá nós tínhamos artigo, tínhamos substantivo. Não significa dizer que toda a frase tenha que ter tudo isso. Não é isso não. Cada frase tem a sua peculiaridade, cada oração tem a sua peculiaridade e ela é avaliada uma por uma, dentro de um contexto conforme nós fizemos aqui e aqui separadamente. Legal? E por fim, terceira e última parte dessa estrutura da gramática é chamada sintaxe. Essa é a pronúncia correta, viu gente? Sintaxe. Esse X é pronunciado com letra com 2 S, né? Tem por objetivo analisar a estrutura das expressões ou das palavras ou vocábulos que fazem parte de uma oração de um período. E é claro que no decorrer do curso nós vamos entender o que significa oração e o que significa período. Tá? A gente vai ver isso dentro de um contexto separadamente. Essa análise sintática, nós chamamos de análise sintática, né? Quer dizer, a gramática chama de análise sintática, ela é dividida em 3 partes, que são os termos das orações, que é o que você vê aí na sua tela. Os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, depois o complemento nominal, agente da passiva e, por fim, os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial, o aposto e o vocativo. Depois a gente vai entender no passo a passo por que se chama termos essenciais, por que se chama termos integrantes, por que se chama termos acessórios. Tudo isso tem um motivo, a gente não vai decorar absolutamente nada. Nós vamos entender por que funciona assim. Vou trazer aqui um desenho para você. A estrutura da análise sintática é isso que você vê. Talvez assim fique mais fácil para você identificar. Então, os termos das orações divididos em 3. Lá os essenciais, os integrantes e os acessórios. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ó. A análise sintática começa da seguinte forma. Diferente da análise morfológica, né? Um pouquinho diferente, porque na análise morfológica, lembra que nós estudamos assim, né? Nós pegamos aqui esse os, né? Analisamos o que é esse os, depois viemos para alunos, depois viemos para interessado, depois verbo e assim vai, né? No caso da análise sintática da frase, nós pegamos a frase como um todo e separamos onde tem o verbo. Como até o verbo é um termo essencial de uma frase essencial, que quer dizer assim, é uma palavra-chave, é uma palavra que você tem que reconhecer, é uma expressão que você tem que reconhecer. O verbo ele é fundamental na análise sintática. Já vou começar aqui essa nossa aula inaugural, já dando essa orientação para vocês. O verbo precisa ser reconhecido a todo custo para você fazer uma análise sintática de acordo com aquilo que é solicitado numa prova. Então pegamos o verbo, de um lado nós temos o sujeito, do outro lado nós temos o predicado. Então a frase aqui, nessa oração, esse período é dividido em 2 partes. Esta primeira parte aqui, o sujeito,
e toda essa segunda parte, o predicado, conforme você vê destacado para você aqui embaixo. Então nós temos lá, os alunos interessados é o sujeito da oração, ou seja, é o elemento que está conjugando esse verbo, né? Aí depois nós temos, dentro do predicado, né, daqui para frente, ó, um verbo. Então, predicado, nós vamos ver por que é chamado de predicado verbal. Aí, dentro do sujeito, né, você faz a análise separada, aqui ó, dentro do sujeito, ou seja, os alunos interessados, tudo isso é o sujeito. Temos aqui o artigo os, que passa a ter a função de adjunto adnominal. Depois, o substantivo aqui, alunos, que passa a ter a função de núcleo do sujeito. Depois, interessados, que passa a ter a função de adjunto adnominal. E eu sei o que você está pensando agora, né? Como que eu vou identificar tudo isso? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos, pode ficar sossegado, que tudo isso você vai identificar de uma forma rápida, de uma forma simples. O curso ele é pensado nesse sentido. Aqui eu estou trazendo simplesmente um exemplo para você entender a diferença de estrutura de uma análise morfológica e de uma análise sintática. Primeiro, reconhecer essas três grandes partes da língua portuguesa: a fonologia, a morfologia e a sintaxe, e a gente vai fazer o estudo de cada uma delas separadamente. Então não se preocupe em pensar como é que eu vou encontrar, como é que eu sei que isso é um adjunto adnominal, como é que eu sei, por exemplo, que a tarefa é o objeto direto, o que é isso, objeto direto, o que é adjunto adverbial de lugar. Então não se preocupe com isso. Todos esses elementos você vai ter acesso, né, a todos eles, com riqueza de detalhes. Você vai ver exatamente como é que se encontra isso, como é que identifica isso. Mas primeiro, vamos avaliar aqui nessa aula inaugural a divisão da língua portuguesa, as partes da gramática, para você entender perfeitamente como é que funciona, né? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui nessa nossa aula inaugural. O objetivo foi realmente mostrar para vocês aqui como é que é dividido o curso, né, para você entender que o curso é feito de conceitos, as regras, né, as leis da língua portuguesa, e também depois os exercícios, conforme nós mencionamos lá no início. E depois as três partes da gramática, e a gente vai entender isso depois no início do curso já. Vamos iniciar pela parte de morfologia, aliás, na parte de fonologia, né, que é a primeira parte. Vamos estudar aí os sons, as sílabas, o que é ditongo, o que é tritongo, o que é um ditongo crescente, e assim por diante. Então fiquem tranquilos, fiquem sossegados, que o curso ele foi montado especificamente para fazer você entender, num contexto, tudo aquilo que a gramática exige em termos de regras, de leis, e aquilo que é necessário para você, obviamente, resolver uma questão de prova. Esse é o nosso principal objetivo desse curso aqui. Grande abraço a vocês, muito obrigado pela atenção inicialmente. Fique conosco, dê continuidade. É importante que você assista às aulas nessa ordem, porque essa ordem que nós montamos é a ordem adequada, e nós entendemos ser uma ordem adequada para você entender um contexto depois. E, conforme foi mencionado, ao término de cada assunto, especificamente um assunto completo, completamos o assunto, vamos trazer exercícios para você treinar e você vai ficar craque na língua portuguesa, pode ter certeza disso. Bons estudos para vocês, grande abraço, obrigado pela sua atenção e fique conosco. Até mais. Olá, tudo bem com você? Olha, seja muito bem-vindo aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma das aulas, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório para o concurso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, oficial judiciário. Bom, e eu quero aproveitar e falar para você a respeito do nosso curso online preparatório, o Gabaritando TJMG. Tá? Se você chegou até aqui, fica mais um pouquinho, aguarda, escuta aí a respeito das vantagens do curso preparatório, que eu tenho certeza absoluta que você vai querer estudar aqui com a gente, tá bom? Então, olha só, pessoal, quais são as vantagens do nosso curso preparatório? Em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato ao curso. Então, a partir do momento que você adquirir o curso preparatório, você já receberá no seu e-mail os dados de acesso para acessar a plataforma e começar a estudar com a gente. Você terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá teoria e questões comentadas no curso, centenas de questões comentadas aí pelos nossos professores. Você terá também material em PDF, tudo bem, para complementar,
Na verdade, o material em PDF são os slides que os professores utilizaram nas aulas. E um grupo no WhatsApp para acompanhamento, para que você possa receber notificações a respeito do curso, atualizações, tá certo? E ainda temos 2 bônus aí interessantes, né? Que é um caderno de questões, com questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões que estão sendo aí formatadas para você, e também um vademecum com as legislações que também teremos aí no curso preparatório, tá certo? Como que você faz para adquirir o curso? Ó, abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso, e lá você vai encontrar todas as informações relacionadas, tudo bem? Vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nele, efetuar aí a sua matrícula e escolher a forma de pagamento, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp, tá aí o número, ó, 11 94783 8693, para que eu possa sanar todas as suas dúvidas relacionadas aí ao curso preparatório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então clica agora no link abaixo do vídeo aí na descrição ou nos comentários e conheça o nosso curso, já faz a sua matrícula, começa a estudar. Ó, vou ficar aguardando você do outro lado da plataforma, hein? Valeu!